Namaskar, que vocês todos e todas tenham um dia de paz, que esse dia de hoje seja sempre relembrado como o primeiro dia do resto de nossas vidas, e lembrando que tudo que ficou para trás é um sonho. E a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é viver a intensidade para construir o futuro que queremos. Porque sempre estamos lembrando de que nós somos co-criadores da realidade. Então, se esse mundo é dual, tudo é dual, 50% da realidade ela nos pertence, 50% para outras dimensões. E com a clareza disso, nós podemos sempre lembrar que a realidade que eu tenho hoje, ela é uma realidade criada em 50% por mim. Bem, botei lá na chamada, conversas sobre o nosso tempo. E eu quero iniciar. Eu fui a um retiro em Porto Alegre, em Viamão, uma cidade próxima a Porto Alegre, e lá eu assisti diversas palestras, cantei mantra, toda a dinâmica que um retiro da instituição Ananda Marga ela traz. E uma das palestras, e aquilo que chama, aquilo que fica dentro de mim, é aquilo que no momento eu estou precisando ouvir, aquilo que eu preciso acordar. E a palestra, uma das palestras, foi sobre a fala. Dias mais tarde eu vejo esse mesmo tema no Facebook. E se eu vi de novo, se aquilo veio de novo, isso veio para mim. É possível que alguém de vocês também já tenha ouvido isso, mas o que eu vou relatar disse o seguinte, que em qualquer situação em que nós precisamos usar a voz agressiva, alta, como gritos, aquilo é um apelo do nosso coração para chegar ao coração do outro. Então, num processo desse, os dois corações estão emudecidos. E aí precisa gritar. Vocês já viram aquelas situações em que se grita e ninguém chega a lugar nenhum? Quando a situação se acalma, o que acontece? A voz vai se tornando mais mansa. E quando nós vamos chegando ao coração do outro de forma mais fraterna e compassiva, a nossa voz vai diminuindo. E a voz vai diminuindo há um tempo tão especial que vai ser uns sussurros. E aí, quando os corações estão muito próximos, quando os corações estão juntos, não há mais necessidade da fala. Todo o corpo se comunica. O olhar se comunica, o corpo se comunica. E eu trouxe isso porque isso também foi uma coisa muito especial nos últimos tempos para mim.
qualquer situação onde os corações estão mais unidos, as palavras são mais amorosas. As palavras são mais compassivas. Então, a Mariana escreveu uma coisa muito linda que eu estou lendo. A voz do coração é uma voz silenciosa. Mas os nossos padrões de afeto, que são formados lá na nossa infância, elas aprenderam uma outra coisa. Elas reproduzem algo que a sociedade repete muito, que é o aprendizado. Ele vai se dar no grito, na dor, e esses padrões vão ficando dentro de nós, e quando adultos nós entendemos que esses padrões, eles representam amor. Eu sempre ouvi dizer assim, aquela pessoa é grosseira, mas ela é amorosa. Olha, aquela pessoa é muito boa para você, mas ela é uma pessoa que a todo momento eu tenho que ficar tendo que fazer com ela um trabalho interno para compreender que aquele grito que ela dá, aquele passa fora, é um ato de amor. E aí eu vou deixar para vocês aqui a indicação de um filme. O filme vou falar aportuguesando, Human. Então vai ficar Human. Esse filme é um documentário muito longo e muito impactante. Por isso que quando eu vejo, eu já vi umas 2 vezes, porque a cada vez ele me traz uma coisa especial. Eu quero que vocês, se puderem ver inteiro, tudo bem, mas ele precisa ser visto igual assim quando a gente degusta alguma comida. Aí Mariana já escreveu, o filme é Human. Então esse filme tá no YouTube, é fácil da gente achar. E tem uma cena no filme, e eu já tinha ouvido uma palestra da Lúcia Helena Galvão contando essa história. Um homem lá no filme, ele conta que quando ele morava com a mãe junto ao padrasto, e para qualquer situação da vida dele, qualquer situação de erro ou qualquer situação que não agradasse ao padrasto, ele levava uma surra. E as surras eram muito violentas. Ele conta que ele apanhava com fio, com madeira, ele sangrava. E quando o padrasto batia, o padrasto dizia assim, olha, essa surra está doendo muito mais em mim do que em você, porque eu só faço isso por amor. E ele conta no filme, no filme ele está numa penitenciária, e ele conta no filme que ele aprendeu na vida que a representação de amor e a expressão de amor é a violência. E aí a vida dele segue, se torna adulto, e ele, na vida adulta, eu não vou me deter aqui, mas se vocês assistirem o filme, vocês vão ver. Na vida adulta, ele mata uma pessoa, uma mulher, e mata uma criança. E eu não sei se era a companheira dele, acredito que sim, e ele vai preso. E como as leis americanas são bem duras, ele pega prisão perpétua. E aí o que acontece? A mãe
dessa mulher, a avó dessa criança, começa a visitar ele na prisão. E ela visita ele na prisão e vai levando coisas para ele, vai conversando com ele. E aí ele, no filme, quando ele se refere a essa mulher, ele começa a chorar. E ele começa a chorar dizendo que aí foi que ele compreendeu o que era amor. Amor é compaixão, amor é afeto. Eu vendo essa história, eu já sabia dessa história, eu não sei se um dia seria capaz de uma coisa dessa, porque isso é uma coisa além do humano praticamente, já entrou no plano divino. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Esse exemplo é o exemplo do que um ser humano pode expressar como amor. Amor é compassivo, amor é afetuoso, amor é silencioso. O amor, ele é expresso no momento em que o outro erra, no momento em que aquela situação não nos agrada. Bem, o nosso planeta, ele é um planeta dual. Então, tudo é dual no planeta. Então, nós vamos ter o amor, mas também vamos ter o ódio, vamos ter a raiva, vamos ter as condições emocionais negativas. E aí, a representação disso, muitas vezes a pessoa é muito delicada, é muito amorosa, ela fala baixinho, mas se a mínima coisa desagradar, destampa uma lata onde estavam guardadas todas as sombras. Essa lata na mitologia é representada pela caixinha de Pandora, onde todos os males ficam guardados. E aí fica guardado, e no momento que aquela caixinha abre, destampa, a pessoa perde completamente o seu equilíbrio de tampar a caixinha de novo. Portanto, a condição mais especial para que a gente possa viver essas emoções é reconhecendo elas em nós mesmos. Reconhecendo em nós mesmos a todo instante o que eu estou sentindo agora, o que eu estou sentindo nessa situação. O fato de eu reconhecer já é suficiente para que abra um pouco da caixinha e saia de lá de dentro os monstros, as sombras. Mas isso é um contínuo, não é uma coisa que vai acontecer lá na frente quando a caixa estiver cheia. E essa é a razão da maioria das nossas doenças. Eu conheci uma pessoa que ela estava com um problema digestivo muito grave. E passando mal, e vai aqui, vai ali, vai lá, e com muitas dores, muito incômodo. E ela, como é uma pessoa que já compreende um pouco disso, ela foi rastreando dentro dela mesma e fazendo aquela pergunta: por que eu estou vivendo isso? Por que essa dor instalou em mim agora, de uma hora para outra? Aí ela acordou para uma situação. E ela acordou para aquela situação, era uma situação muito difícil, e ela foi escrevendo aquela situação e foi até ela se encontrar com uma pessoa
e ela se encontrou com essa pessoa e foi capaz de dizer o que ela estava sentindo. E ela me contou que, como uma magia, a dor passou. Assim se instalam todas as doenças, até mesmo os acidentes. Os acidentes, eles também não acontecem por acaso. Eles acontecem porque padrões dentro de nós puxa aquela situação. Então, na medida em que nós vamos limpando essa caixinha de Pandora que está lá dentro de nós, nós vamos também, por ressonância, atraindo situações mais brandas para a nossa vida. Dentre as situações, a sociedade, como ela está organizada, ela aproveita isso para impingir certos valores, como você vai ouvir sempre: a gente não deve ter raiva. Como você tem inveja? Imagina, para que você vai ter medo? Então, nós somos cobrados nessa competição, essa competição diária de ter que ter um padrão de aparência, um padrão de generosidade, de prazer, de alegria. Ou então alguém chega e diz assim: nossa, por que você está assim? Você não era assim. Isso são padrões que são estabelecidos, e esses padrões, eles vão criando dentro de nós medos, elas vão criando dentro de nós angústias. Por que cria angústia, cria medo? Porque essa não é a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza de luz, é uma natureza de sombra. E isso não faz mal a ninguém. O fato de você reconhecer uma raiva não significa que você vai prejudicar alguém. Apenas reconhecer. E uma vez reconhecido, você vai aliviando a pulsão que está dentro dessa caixa. Por que nós estamos vivendo uma sociedade tão violenta? Nós estamos no auge da violência. Nós vivemos uma condição de medo diária. Por que é tão violenta? Aquele bebezinho que um dia se torna um adulto e que dentro da sociedade faz tanto mal, aquele bebezinho não nasceu violento, ele se tornou violento. Por isso que as condições afetivas de educação, elas precisam ser cada vez mais desenvolvidas. Mas como ser desenvolvida? Onde os seres humanos estão dentro de um sistema em que somente os valores materiais são importantes, onde ele perdeu a noção dele mesmo como ser humano, ele ficou distante do sentido dessa existência, inclusive esquecendo que o tempo dele aqui é muito pequeno. Imagina o que são, 100 anos de vida para a existência desse planeta e a existência desse universo. Não é nada. E só em considerar isso, a gente já abranda nas nossas posições de vida. E com isso, nós estamos mergulhados numa engrenagem onde as emoções de medo e as emoções de raiva tomaram conta. Por quê? Primeiro passo dentro da nossa instituição social que nós vivemos é a competição.
Só é bom quem tem um certo padrão. Padrão de beleza, padrão social, padrão econômico. Quem são os nossos mitos da atualidade? Nossos mitos são aqueles hoje que ganharam muito dinheiro e que tem uma casa bonita, que tem uma esposa, um esposo bonito e que veste roupas bonitas e que são cheirosos. Aí a gente sempre diz, quando você pensar nisso, pensa num avião à noite. Esse avião à noite, ele fede, porque os esfíncteres se alargam e dos intestinos saem gases fétidos. Todo ser humano, quer seja na classe econômica, na executiva, primeira classe, todos vivem a mesma coisa. Então, esse padrão competitivo da sociedade, esse padrão que faz com que algumas pessoas tenham mais e outras tenham menos, através da exploração da natureza e a exploração das massas menos favorecidas. E aí todos ficam nessa luta contínua de imitar os mitos. É só vocês olharem, hoje os meninos vivem na luta para jogar e chegar ao ponto de um mito do futebol. Então essa sociedade, ela está organizada desse jeito e isso provoca muita raiva. Imagina a raiva de uma criança que vê através das redes sociais, da televisão ou até mesmo nos bairros de Mora, alguém com tanto e ele sem nada. E aí move algo dentro dele, move a sua sombra. E essa sombra desse menino vai buscar a todo preço chegar àquelas realizações materiais. Outra coisa, quando uma criança estuda, quando a família bota na escola, ela também já pensa que aquela criança está ali estudando para fazer um curso tal, para fazer... Às vezes a criança já está lá no maternal ainda e o pai já está pensando na faculdade que ele vai fazer, no emprego que ele vai ter, se vai ser assim, se vai ser assado. Então, todo o intelecto humano, ele perdeu a sua condição de autogestão, de resolução das suas vidas, e ele se tornou um intelecto utilitário. Por isso que algumas profissões, elas têm mais valor e outras muito menos valor. Outra coisa também é que com esse excesso, com essa competitividade toda, nós esquecemos da nossa natureza. Nossa natureza é gregária, nossa natureza é cooperativa. Todo o planeta se dá como uma grande rede. E o nosso corpo, ele se expressa dessa forma, os planetas se expressam dessa forma, os ecossistemas se expressam dessa forma. Pensa que nossas células vivem de trocas, sem uma pedir a outra. E com isso, nós, com a forma com que o sistema está organizado, nós pensamos que se eu alcanço alguma coisa material, isso aconteceu pelos meus méritos. Não, só aconteceu porque isso estava dentro de uma rede. E essa rede e aquilo que eu alcancei, ele tem um compromisso. É um compromisso de troca. Então, nessa conversa que a gente está tendo aqui,
e que ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa felicidade, nós não podemos esquecer que tudo que nós construímos, ela é construída para o coletivo. E ela também é construída porque houve uma permissão e houve uma gestação da nossa mente, do nosso ser. Outra coisa que hoje nós vivemos também de forma muito cruel é o modelo tecnológico. E esse modelo tecnológico, ele em muitas coisas, ele permitiu ao ser humano uma vida mais tranquila, mas ele não para por aí, e ele vai. E aí, aqui na nossa região, uma historinha só para compreender isso. Na nossa região, de Macaé até o Rio de Janeiro, já pegando lá aqueles municípios do sul fluminense, viveram os índios tupinambás. E eles viveram aqui, na nossa região de Araruama, Cabo Frio. Vocês vão encontrar esses remanescentes tupinambás através das estruturas físicas que você vê, como a minha. O cabelo anelado e esse olho verde amarelado. Essa genética é remanescente dos tupinambás, que eles foram completamente dizimados. E havia uma índia na nossa região chamada Cunhambebe. E Cunhambebe, ela recebeu uma força do alto muito grande para lutar contra os invasores. E aí ela lutou com muita força. Só que quando ela tinha já vencido o invasor, ela não parou, ela continuou lutando. Quando ela continuou lutando, os deuses Tupã tirou a força dela. E é justamente isso que está acontecendo hoje no nosso planeta. O modelo tecnológico, ele já está perdendo a força. Perdendo a força em que sentido? Ele está perdendo a força no sentido de que o ser humano, ele já está perdendo a sua capacidade humana. Aquele modelo que ajudaria o ser humano a evoluir, como ele foi demais, e como tudo, esse também é outra lei, que é a lei do equilíbrio, ela está perdendo a sua condição de bem e está virando uma condição de mal. E com isso, nós estamos tendo um momento muito cruel, que é um momento de crescimento ilimitado. Todos que adquirem algum bem material querem mais e mais e mais, em detrimento da alienação da nossa consciência. Então, vivemos um momento de alienação da consciência muito grande. Mas esse painel que eu estou colocando, ele está sendo colocado porque a alienação da consciência, ela só acontece através de uma condição de não conhecer a verdade. A verdade, como o provérbio diz, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, o enigma da esfinge, decifra-me ou eu te devoro. Portanto, dentro desse emaranhado de informações, é necessário que nós conversemos mais, que nós estejamos mais próximos da natureza, possamos abrir espaços no nosso dia para meditar, espaços no nosso dia para práticas de respiração, práticas de yoga, e
também possamos abrir tempo para fazer o nosso alimento, porque esse corpo material, ele é feito do alimento que nós comemos. Além de buscarmos cada vez mais atividades de congraçamento, atividades de união, para que nós possamos estar juntos, porque essas são as condições para nós atravessarmos esse momento planetário, um momento onde a caixinha de Pandora está aberta e por aí os monstros saindo. O que temos que fazer é colocar nessa caixinha coisas mais interessantes, para que quando essa caixinha se abrir novamente, ela possa, nesse universo, nesse planeta, na nossa vida, espalhar muitas flores, espalhar muita bem-aventurança. E essa caixinha possa um dia ficar em nossas vidas, nutrindo nossos momentos de desconforto. Então, Namaskar, até a próxima semana com outro assunto que não sabemos qual é, mas com certeza um assunto de crescimento e de amor.